Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, a caixinha azul tag Curadoria, edição abril de 2022. Bom pessoal, antes de começar a abrir a caixa, deixa eu dar um aviso para vocês, porque aqui em abril de 2022, o Imantado de Livros está fazendo 5 anos de existência. E eu estou fazendo aos domingos uma série bastante interessante que tem tudo a ver aqui com as caixas da tag Experiências Literárias. Bom, no primeiro domingo aqui de abril, eu fiz as melhores e piores capas referente às edições lá do ano passado, de 2021, aqui da Caixa Azul Tag Curadoria. E no domingo passado eu fiz referente aos melhores e piores mimos, também das mesmas caixas lá do ano anterior. E claro, no próximo domingo aí eu vou fazer a respeito da outra caixa, que é a tag Inéditos. A mesma coisa, no primeiro domingo agora seguinte, melhores e piores capas da tag Inéditos do ano de 2021. E por final, no último domingo aqui de abril, eu vou fazer melhores e piores mimos da caixinha laranja. Portanto, já pode agendar aí no seu planejamento que teremos exatamente esses vídeos a seguir. Se você, claro, já ficou curioso do que tem lá, ou que teve, né, nas caixas do ano anterior, nas 12 caixas, e meus pitacos a respeito do que era bom e do que era ruim, deixo aqui o link aí acima para você conferir os 2 vídeos anteriores e já se prepare para os próximos. Enfim, vamos fazer a abertura então aqui da caixa de abril, que veio completamente marcada. Eu não sei o que aconteceu no transporte, aliás, as 2 caixas vieram com o mesmo entregador, isso é coisa rara, né? Mas tem quase 2 furos aqui que quase passaram a tampa da caixa. Uma bela de uma sacanagem, mas espero que tudo aqui dentro esteja inteiro. E temos alguma coisa meio pesada por aqui, mas vamos logo abrir e ver do que se trata então o que temos aqui no mês de abril. Enfim, temos aqui, bom, primeiro uma coisa que veio um mimo a mais. Isso referente porque eu estou fazendo também 5 anos com o canal, mas também 5 anos que eu assino aqui a caixa da tag Experiências Literárias, que antigamente não se chamava tag Curadoria, era apenas a caixa da empresa, depois que eles criaram a segunda caixa laranja e deram um nome para cada uma delas. Portanto, 5 anos que eu assino esta caixa aqui. E no apanhado geral vocês podem perceber os elementos contidos por aqui e principalmente o mimo extra. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Claro, quem já conhece os vídeos aqui das caixas sabe muito bem qual é o tipo de mimo que a gente ganha por ser um cliente assíduo deles. Eu faço assinatura anual acho que nas primeiras edições eu fiz a assinatura mensal, mas depois eu logo já passei para anual. Enfim, temos a cartinha aqui também referente aos 5 anos que eu estou com eles. Aqui, logo em seguida, vem o mimo da vez, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Temos uma outra carta aqui que eu não sei do que se trata, mas daqui a pouco eu também já dou detalhes. E claro, o principal vai aparecer agora, que é o estojo, o livro da vez e também a revistinha recheada de informações e mais um marcador de página. Então vamos rapidamente para o detalhe da primeira parte, que é exatamente o estojo. Onde vocês podem perceber que temos aqueles pets, né, muito comuns em malas de viagem. Pois é, aqui representados em boas ilustrações, né? Temos aqui, ó, as localidades de Veneza, Paris, Atenas, Budapeste e aqui em cima Praga, né? Amsterdã também tem um tipo de uma bandeirinha, né? Bom, deixa eu dizer para vocês que talvez vocês estejam ouvindo a chuva que está caindo lá fora. Não sei se está captando o microfone. Mas continuando aqui do outro lado, temos, na verdade, o repeteco, né, das mesmas ilustrações lá da frente do estojo. Bom, a história deve ser sobre viagens, né? Vamos dar uma olhada então no título dela, que é Indígenas de Férias. Indígenas de Férias. É interessante, de Thomas King. Ok, índios passeiam? Pois é, vamos descobrir aqui na história da vez. Bom, na parte interna do estojo temos apenas a continuidade das mesmíssimas ilustrações que a gente já vê aqui fora. Não tem nada demais, não tem uma cor diferenciada. Bom, temos aqui então o livro e também a revistinha. Daqui a pouco eu vou mostrar com bastante detalhe para vocês, porque eu sei que vocês gostam. Mas vamos ao principal, que é a capa do livro. Realmente aqui confirma que temos uma situação de viagem, né? Porque temos talvez um trem aqui, né? Podemos considerar então que é pela Europa, né? Acho que dá para dizer por aí. Temos também a confirmação da temática indígena, porque temos um cocar aqui típico, né? E também, mais abaixo aí, sei lá,
Um ambiente que remete um pouco a Londres, talvez, não sei, mas temos pontes, castelos, rio e por aí vai, né? Acho que sim. Do livro Indígenas de Férias, de Thomas King. Já na quarta capa, o que temos? Bom, logo de cara temos uma frase de Margaret Atwood. Ótimos diálogos rabugentos, mas frases de efeito matadoras. Bom, mas é a sinopse que importa e tá chovendo forte lá fora. Mimi e Bird são um casal indígena, ela Blackfoot e ele Cherokee. Os dois viajam pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados por Leroy Bull Shield, tio de Mimi, depois dele ter sido retirado da sua reserva indígena para se tornar atração em um show de faroeste. Ao partir, Leroy havia levado a bolsa Crow, um importante artefato da família, e é com o argumento de recuperá-la e descobrir o paradeiro do antepassado que Mimi e Bird justificam suas andanças pelo mundo. Uma aventura tão insólita quanto profunda, em que íntimo e político se encontram, e que nos faz pensar não apenas sobre o envelhecimento, o companheirismo e o amor, mas também sobre a violência física e simbólica cometida contra indígenas e refugiados. Ok, bom, temos uma história aqui, vem de peixe. Os dois personagens principais, né, que é Mimi e Bird, vão passear pela Europa, então está realmente descrito o título do livro, né, Indígenas de Férias. Mas o motivo e o que eles vão fazer não está muito claro aqui nessa sinopse. Aliás, a gente consegue perceber que temos uma espécie de MacGuffin, né, onde eles vão atrás deste objeto, que é mesmo? É a bolsa Crow, que deve ser, claro, um artefato indígena, né, mas para quem não sabe o que é um MacGuffin, né, é aquele assunto, um motivo interno da história que só importa aos personagens. Mas quem está acompanhando a narrativa de fora, nós leitores, ou seja, espectadores quando estão vendo um filme no cinema ou alguma coisa na TV, a gente não está nem aí para essa procura dos personagens. A gente quer ver o que acontece durante a procura, mas o objeto em si, o valor dele, pouco importa para a gente. Esse tipo de truque narrativo é chamado de MacGuffin. Ok, é o máximo então que a sinopse vende. Ela não diz o que vai acontecer lá na história em si. É uma coisa completamente aberta. Mas ok, né? Vamos continuar aqui vendo o que temos por aqui. Dessa vez, um marcador de página, sempre polêmico. E olha, dessa vez está um pouquinho diferenciado. Vejam só, Indígenas de Férias, de Thomas King. Mas temos um fundo aqui que a gente não encontra exatamente aqui na capa do livro. Até temos, né, esses traços, dá para perceber que eles estavam lá na capa, mas também não se associam ao que estava no estojo, que é aí completamente diferente, né? Enfim, uma boa mudança, até me surpreendi esse mês, hein? Vamos combinar. Bom, do outro lado temos frase? Temos história e memória, memória e história. Juntas, elas formam a história com H maiúsculo. Não adiantou, né? Gostei da parte da frente, mas de trás... Bom, atrás tinha, esqueci de dizer, né? Tem aqueles pets que a gente viu lá no estojo. Então a cópia tá do lado de trás, não na frente. Mas a frase em si, frasezinha mequetrefe também, né? De novo, né? Eu sempre acho, caramba, como é que eles conseguem selecionar assim, a dedo, uma frase que, ó, não serve para nada, não comove a gente. Acho que uma frase de destaque, a ser colocada no marcador de página, ou em outros pontos do próprio livro ou da revistinha, tem que ser frases que de alguma maneira vendem o peixe da história. Mas essa aqui, o que é isso aqui? História e memória? Memória e história? Sim, é sobre as origens indígenas, mas a frase em si é boba. O contexto do que acontece é muito melhor do que a própria frase. É isso que é a minha crítica, né? Bom, continuando então, vamos dar uma olhada no interior aqui do livro. E a chuva está cada vez mais forte, mas abrindo aqui, damos de cara com uma folha de guarda. Olha só, muito da bonita. Tem aqueles mesmos tracinhos, né, que existiam lá no marcador de página. Eu preciso, acho que, falar mais alto, porque agora deve estar pegando o som da chuva. Mas é bonito mesmo este visual. Continuando, temos a famosa frase. Essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Pois é. Depois temos o frontispício, Indígenas de Férias, de Thomas King, numa tradução do Davi Boaventura. E dessa vez a parceria da tag é com a Dublinense, que já fez muitas parcerias durante esses 5 anos que eu acompanho aqui a publicação. Acho que, sei lá, quase 10 vezes a Dublinense esteve presente. Bom, aqui no expediente, vamos ver se encontramos alguma informação interessante para dizer.
Temos que capa e projeto gráfico é da Luísa Azardo e as ilustrações de Rafael de Luca. Ok, e mais abaixo temos a confirmação, olha só, que aqui é um romance canadense. Eu pensava que era norte-americano, mas é canadense. Curioso isso, né? Pois nós temos referência aos indígenas lá dos States. Pois é. Bom, temos aqui continuando a dedicatória. Para Ellen, uma última vez. E logo em seguida já começa a história com seu primeiro capítulo. Parece que a história aqui é uma história rápida, porque, por exemplo, o tamanho da fonte é bem pequenininho. E em termos de páginas, temos um total de 318. Ou seja, eu acho que é uma fácil leitura, com certeza. Não deve ser nada complicado, mesmo que seja talvez um texto um pouco mais crítico a respeito das origens indígenas. Não sei, não dá para dizer, porque como eu comentei, né, a sinopse ela não vende a história direito. Ela meio que dá o start, mas não, a gente consegue adivinhar o que vai acontecer nessa tal viagem. É uma viagem de férias, mesmo que eles estão procurando um certo objeto específico, mas eles estão lá se divertindo, estão fazendo o quê? Uma missão histórica? O que é? É para ser levado a sério? Realmente não dá para entender. Bom, enfim, vamos passar antes de ir para a revista. Deixa eu mostrar para vocês esta cartinha que eu recebi a respeito. Aliás, essa cartinha não, a outra carta, né? Cadê? Achei, tá aqui. Olha lá, no detalhe. Olá, Tagger! Não parece real escrever as seguintes palavras, mas a verdade é que estamos prestes a completar 8 anos de existência. 8 anos! 96 meses! Tempo para mais de 250 mil leitores passarem pela tag. Para celebrar, e há muito que celebrar quando pensamos em tudo o que construímos, depois de tanto ouvir que não ia dar certo um clube de livros em um país como o Brasil, onde se lê tão pouco, começamos a planejar o aniversário da tag com muita antecedência, buscando criar a experiência mais especial possível. E tudo começa com a escolha do livro. No passado, grandes escritores desfilaram por aqui no mês de julho. Svetlana, José Luiz Peixoto, Murakami, Mia Couto, para citar apenas alguns. Quem poderia estar à altura em 2022? Traremos para vocês, em primeira mão, um livro inédito do vencedor do Prêmio Nobel de 2021. Sim, estamos falando em Abdulrazak Gurnah. Como é que é? Abdulrazak Gurnah. Acho que é assim, né? Nascido na Tanzânia, uma das vozes mais potentes da literatura contemporânea, chega à tag curadoria trazendo uma história sensível que nos absorve desde as primeiras palavras, colocando em xeque as nossas ideias preconcebidas sobre a humanidade, fraternidade e o quanto é possível confiar nas memórias que traduzem o nosso passado. E a pergunta principal: o que é de fato a verdade? Uma provocação que o autor nos faz da primeira à última página, esperando que cada leitor formule a sua resposta. Pois é, diz aqui a Rafaela Publish da tag. Então, temos aqui a confirmação que no mês de aniversário, que eles sempre comemoram em julho. Em julho, né? É isso? Cadê? Isso. Julho, teremos mais um livro inédito. Bem bacana. Realmente, quando eles dão esse tipo de presente pra gente, uma literatura mais fresquinha e de nomes, sim, de peso, né? Não pegam qualquer um também, né? Enfim, vai ser bacana, com certeza. Enfim, já tem uma assinatura garantida por mais um ano, e aí não vai ter problema. Falando nisso, né? A medalhinha, deixa eu mostrar agora ou mostro depois? Não, deixa para depois junto com o mimo aqui da caixa. Eu vou mostrar agora a revista do mês, onde aí no detalhe você já percebe que sim, são os mesmos elementos gráficos que a gente viu lá na capa do livro, que aliás, eu esqueci de comentar, né? Esse traço aqui me parece mais interessante, né? Porque ele está apenas no tom branco ou creme, né? Nesse fundo vermelho, bem chamativo. Mas como é um repeteco das ilustrações que estavam lá no livro, e lá na capa, eu achei um pouquinho bagunçado, né? Uma composição bem cheia, forrada de elementos, eu não gosto muito. Aqui temos uma coisa muito mais clean, né? E esse fundo vermelho dá uma força para essas imagens muito interessantes. Talvez até remetendo a uma história mais séria, quem sabe? Pode ser, né? Bom, do outro lado temos uma frase que é de Alton Frenak. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Extraído de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tá aí uma frase um pouquinho mais interessante, né? Bom, enfim, vamos abrir então aqui a revista e dar de cara com a cartinha para o leitor. Olá, Tagger! Portanto, estamos em Praga.
Nos diz, repetidamente, quase como um mantra, o narrador protagonista do livro deste mês, Blackbird Mafrias, de origem Cherokee e Blackfoot. Ele e sua esposa, Mimi Bullshield, partem em uma viagem para a capital da República Tcheca em busca de informações sobre o paradeiro de um parente que, ao sair do Canadá, havia levado consigo um importante objeto familiar. Depois a seguir tem mais informações aqui, mas eu não vou dizer, e vocês podem dar uma frisada aí na imagem para poder fazer a leitura e se informar um pouquinho melhor do que temos aqui nesse mês. Bom, continuando, na página seguinte temos as famosas ilustrações dos colaboradores da vez e logo em seguida o sumário que foi completamente inutilizado aqui nesse ano quando eles tiraram as informações vitais do que é um sumário, né? Você, por exemplo, sabe de um texto que você quer procurar e não adianta vir aqui porque você não vai saber qual é a página certa que você deve se dirigir. Enfim, continuando, temos aqui uma seção chamada Jornada de Leitura, com dicas de algumas coisas a respeito do que acontece aqui na história e também uma playlist para você ficar ouvindo no Spotify junto com a leitura. Na outra página temos informações a respeito do projeto gráfico e mimo que eu sempre pulo, porque isso aqui é spoiler para mim, porque ao final do vídeo eu tenho sim a tradição de sempre atribuir uma certa nota, mas eu não quero ser influenciado pelo meu palpite final, né? Enfim, continuando, temos aqui outras páginas motivadoras de leitura, mas eu já comprei o livro, eu vou ler de qualquer jeito. Temos várias frases aqui em destaque e também uma outra definição de por que ler o livro. Enfim, aí vamos ao primeiro artigo, que é Uma Viagem Narrativa com Thomas King, escrito por Robelise da Cunha. Em seu mais recente romance, o autor recupera a contação de histórias como uma forma de reconexão com a ancestralidade indígena. Bom, pelo jeito, ele também é um indígena, né? E aqui, logo em seguida, a gente já vê uma foto dele, e realmente, pelos traços, sim, ele tem ascendência indígena, com certeza. Bom, o texto é bem longo, e depois já encontramos mais outro artigo intitulado Histórias Não Contadas e Feridas Abertas, dessa vez escrito por Eduardo Palma. 1.600.000 de canadenses são indígenas, mas integração e reconciliação ainda são desafios no país. Ou seja, temos aqui contextos históricos a respeito desses povos indígenas. E aí eu faço de novo um comentário. Sempre que a gente ouve, né, o termo Cherokee, a gente associa aos indígenas que a gente sempre vê lá nos filmes norte-americanos de faroeste, né? E é curioso, né? Ou seja, essa tribo ela se expandiu além das terras americanas e chegou às paragens canadenses. Pois é, né? Sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa realmente com essas literaturas aqui. Bom, temos outro artigo. King usa humor para fins sérios e subversivos. Esse é um texto da Rafaela Pechansky. Curadora desse mês, Margaret Atwood conta como a pandemia impactou o seu processo criativo e explica por que indicou Indígenas de Férias para o nosso clube. Ou seja, né, a curadora do mês é a Margaret Atwood, que tinha uma frase destacada lá na quarta capa do livro, né? Portanto, temos aqui então uma entrevista com ela e algumas fotos aqui embaixo. E vejam só, né, dois momentos interessantes da autora, que, para quem não lembra, né, ela escreveu o conto de Aya, um livro muito famoso e que gerou uma série que já está lá pela quarta temporada, né? Mas enfim, temos aqui uma foto dela nos anos 1980 e depois em 2017. Muito curioso isso, né? Na outra página temos uma fotografia dela escrevendo justamente o conto da Aya em 1984. E depois temos mais fotos dela aqui, jovem também. Bom, e aí chegamos na metade da revista, com essa ilustração aqui feita por Igor Frederico. E aqui no texto abaixo você pode ter indicações de qual foi a inspiração ou um ponto determinado da história que ele se valeu para fazer a ilustração do mês. Em seguida a gente começa o pós-fácio da revista, que são textos dedicados a quem já fez a leitura. Antes estamos no prefácio, que são os artigos para quem ainda não fez a leitura e então não tinha muito spoiler, mas agora tem bastante. E o primeiro é Os Demônios de Bird, um texto da Bruna Meneghetti. King parte de eventos traumáticos para compor sua ficção e discutir a repercussão que tanta violência e preconceito causam na mente dos povos originários. Ok? E depois continua com As pessoas não esperam ver nativos viajando ou exercendo profissões. Thomas King fala de sua amizade com Margaret Atwood, conta como concebeu Indígenas de Férias e examina a situação dos indígenas em seu país. Ou seja, é uma entrevista, aí sim, com o autor, que aqui aparece com mais outras pequenas fotos.
mas é uma entrevista curta, né? Depois já vamos para um outro artigo aqui que é algo, me parece, diferenciado. Acho que apareceu até uma certa vez, mas é uma crítica literária aqui, ó. É um texto extraído da revista canadense Remington Reviews of Book. Pois é, claro, referente ao livro que foi ofertado pra gente aqui nesse mês. E aqui ao final temos uma fotografia justamente de quem fez essa crítica, né? Que é justamente David Robertson. Ok. E aí já acaba a revista porque já vem as dicas do que teremos nos meses seguintes, em maio e em julho. Eu também não gosto de ver porque sempre isso também é spoiler. Enfim, uma revista interessante porque aí sim conecta bastante as informações a respeito da cultura indígena lá do Canadá, né? Diferente de ser do norte dos Estados Unidos da América, né? Enfim, mas tem uma coisa que me marcou bastante aqui. Continuamos não sabendo a respeito da história em si. Ela tem uma pegada séria, ela tem uma pegada engraçada, não dá para afirmar. Aliás, foi lá na cartinha ao leitor que tinha uma referência que a história tem uma certa comicidade. Não, acho que foi no rabo de olho, eu percebi isso em algum lugar, né? Não lembro onde que foi que eu fiz. Acho que eu nem falei para vocês, né? Enfim, o que vale? Não dá para ter certeza do que é a história, como ela se desenvolve. Eu acho que é uma coisa bem esquisita, para falar a verdade. De vez em quando, a Tag faz isso com seus livros. Não é ruim, para falar a verdade, né? Muitos livros, eu realmente às vezes nem quero saber de muitas informações, furo da revistinha e leio depois que eu vou procurar algum detalhamento a respeito do que foi que eu li, né? Talvez uma tradução, enfim, por aí, né? Ou seja, ler no escuro não é tão ruim assim, afinal de contas, estamos dentro de uma caixa mistério, ou seja, você já comprou o livro no escuro, né? Você nem sabia que você ia receber justamente esta publicação. Bom, vamos então, primeiro eu vou mostrar para vocês o objeto, o presentinho que eu ganhei por estar há 5 anos aqui com o clube, que é exatamente, bom, a cartinha é só um lembrete, né? Que são 5 anos de parceria, né? 5 anos de assinatura anual praticamente, né? E temos aqui, então, mais uma moeda, um moedão, dessa vez de quem? Vamos ao detalhe. E aí vocês já estão vendo a parte posterior justamente do medalhão. Parabéns! 5 anos de tag. Agora, quem será a figura literária que temos por aqui rodando? Temos, um brasileiro, mais uma vez, Ariano Suassuna, um grande representante paraibano da nossa literatura. Pois é, minhas origens também, né, para quem não sabe. Enfim, boa, Ariano Suassuna, mais um grande medalhão da literatura, né. Bom, eu tenho então 5 já grandes medalhas, né, que também vem um suportezinho aqui dentro da caixinha, né, é só montar. Eu sempre me confundo um pouco, não, mas dessa vez acho que foi fácil, é só colocar assim, né, depois já colocaram no pedestal. Não vou mostrar no detalhe porque não dá para mostrar direito pela câmera, né? É mais fácil mostrar assim, embora vocês também não estejam vendo direito. Deixa eu aproximar um pouco aqui, quem sabe, né? Mas enfim, o que vale é que agora eu tenho 5 medalhas de grandes autores. Já tivemos, acho que o primeiro que foi me enviado foi Clarice Lispector, o segundo não me lembro, acho que depois no terceiro ano foi Gabriel Garcia Marques, algo assim. Mas os outros realmente fugiu da memória. Aliás, eu preciso procurar, estão todos guardados as minhas moedas, medalhões, e preciso colocar aqui na estante, né? Agora que são 5, né, já fazem bastante presença, né? E assim, é importante, né? Se você começa a assinar agora por um ano a caixa e você vai então receber a medalha, você recebe, acho que na ordem sempre certa, né? Você vai receber a Clarice Lispector, se é que ela mesma, a primeira, ou seja, depois, quando vai passando os anos, até você chegar ao 5º ano, aí você recebe então o Ariano Suassuna, sempre explicando, não é a moeda do ano que você recebe, é na sequência mesmo dos anos que você assina a caixa. Bem bacana. Eu tenho todas as moedas porque quando começou a ofertarem esse mimo, eu já estava assinando, enfim, tenho todas, pelo menos eu acho, né? Acho que antes, que a caixa já existia 3 anos antes, né? Pois bem, bom, vamos então ao mimo da vez, que é uma coisita aqui, quando eu bati o olho, ali, assim que eu abri a caixa, já é isso que eu estou pensando. E agora, vendo aqui, bom, primeiro vamos ao detalhe. Pois é isso mesmo que vocês estão vendo, olha só. A verdadeira verdade é sempre inverossímil. Uma frase de Fyodor Dostoiévski. Acima, né, temos uma certa silhueta, né, de seu semblante, né, aquele tempo, né, dos russos, eles sempre eram barbudos, bigodudos e por aí vai, né. Agora, vamos combinar. Que coisinha tosca que é isso aqui. Eu fiquei com a sensação que era isso, né, quando eu abri a caixa.
pegando, é somente isso mesmo. É aquela plaquinha de, como é que chama isso aqui? Tipo é o Catex, né? Não, o Catex é o nome da empresa, né? É aquele produto laminado, né? Compactado, enfim. É uma coisa bem... É tosco demais, é muito tosco o tag. Preciso falar, né? Como é que é? A verdadeira verdade é sempre inverossímil? A verdadeira verdade, querida tag, que esse presente aqui é uma coisa vagabunda. Ficou bem sonoro? É ridículo o que vocês mandaram pra gente. Caramba, vocês já mandaram mimos super interessantes, que dava pra perceber que vocês gastaram uma certa graninha. Quanto que vocês gastaram pra comprar essa porcaria aqui e passar pra gente? Tô meio ácido? Tô ácido. Fazer o quê, né? Eu pago, quanto é? 60 pau por essa caixa e eu recebo isso aqui de mimo? Lembrando, né? No domingo passado eu fiz o vídeo de melhores e piores mimos lá de 2021. Eu falei bem de alguns vídeos, de alguns produtos? Falei. E de outros? Falei mal? Com certeza. O que eu vou falar lá em 2023, quando chegar mais outro abril, e eu fizer os melhores e piores mimos da Tag Curadoria do ano de 2022? Será que eu vou lembrar que eu recebi uma bela de uma coisa ridícula aqui em abril? Será que eu vou lembrar? Acho que sim, eu vou falar mal com certeza. Mas enfim, acho que eu já mostrei tudo que tinha para mostrar por aqui e vamos então à avaliação. Bom pessoal, aqui está o apanhado geral então do que veio aqui nessa caixa de abril de 2022. E para fazer a tal da avaliaçãozinha, temos que sempre afirmar, né? Não tem nada a ver com a história, porque simplesmente a gente ainda não fez a leitura, não dá para opinar sobre algo que a gente não leu, né? Sim, momento Glória Pires. E, claro, né, a gente tem que avaliar os elementos contidos dentro da caixa, ou seja, o livro, a revista de informação, o marcador de página e o estojo são os 4 elementos principais que sempre de mês a mês só variam a qualidade justamente gráfica. E é isso exatamente que a gente avalia. Claro, também tem o mimo, que também entra na parte da nota. Enfim, os objetos visuais que recebemos aqui nesse mês são mais ou menos. Eu comentei, né? A capa do livro, no fundo, eu achei ela muito poluída, né? Esse traçado aqui, o traço, né, do artista, não me agradou muito nessa composição cheia, forrada de cores. Mas ficou interessante na capa da revista, onde apenas com 2 cores valorizou mais justamente o traço meio rudimentar. Talvez um certo contexto indígena, pode ser? Não, acho que não, né? Bom, enfim, o que vale? O estojo. Eu achei interessante com aqueles pets de viagem, né? Bacana, o marcador de página também estava ok. Ou seja, no conjunto visual aqui, não é uma grande coisa, porque o principal mesmo a se destacar são as capas dos livros, mas os outros elementos também são interessantes. Eu daria 4, talvez 3,5 para o conjunto todo. Não, 4, acho que 4 está interessante, mas por causa desta coisa que foi enviada para a gente aqui, eu vou tirar não meio ponto, eu vou tirar um ponto inteiro, porque é ridículo receber essa plaquinha aqui que a gente compra em feirinha aí na esquina. Pois é, aqui no caso de São Paulo a gente vai na Praça Benedito Calixto, né, cheio de coisitas ali, né, bonitinhas, você entra, tem um monte de plaquinhas, né, de coisas literárias, né, aquela coisa que, sei lá, quanto é que você paga um negócio desse aqui? Quer dizer, se cobra caro nessas feirinhas, né, mas se cobra caro por um produto que isso aqui deve ser centavos para produzir isso aqui. E é feio, o problema é que é feio, não tem nenhum atrativo. Tem gente que adora colocar isso em casa, mas eu não curto não. Eu acho ridículo. É muito feio, não tem nada elaborado. Esse é o problema, né? Não é bonito visualmente falando. Horrível. Por causa disso aqui, eu vou atribuir 3 asteriscos para essa edição de abril de 2022 da Tag Curadoria, simplesmente por causa disso. Enfim, vamos combinar então que na próxima segunda-feira vou fazer o desempacotamento então aqui da caixa laranja Tag Inéditos. E também lembrando para vocês que nos próximos 2 domingos farei aqueles melhores e piores que eu já comentei lá no começo do vídeo. Pode assinar então o canal, curtir e ser notificado quando chegar justamente os vídeos que eles estão no ar. É mais ou menos isso, né? Enfim, bom, enquanto justamente esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros desempacotamentos da Tag Curadoria em meses anteriores. E tchau!